Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui de volta, para nós concluir mais um trabalho, sobre a palavra de Deus, a Bíblia, esse livro santo, certo? Hoje nós vamos estudar o Apocalipse capítulo 11. Esse capítulo ele é muito difícil, meus queridos, certo? Por isso nós vamos dividir esse tema em 3 partes, certo? Então nós vamos falar do Apocalipse capítulo 11, onde se fala ali das 2 testemunhas de Jesus, certo? O que significa essas 2 testemunhas? Fala também de se vestir de pano de saco e depois cobrir com cinza, certo? São essas informações que nós vamos trazer para vocês, certo? Nessa manhã. Então o nosso costume aqui, antes de nós entrar na palavra de Deus, é orar, falar com o nosso Deus. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós queremos te agradecer nessa manhã, ao despertar. Queremos te pedir a tua graça, o teu perdão em nossas vidas e que o Senhor venha ser com cada um de nós, nos ensinando, nos instruindo, Senhor Deus, nos colocando na nossa mente e no nosso coração a tua palavra. Então venha abençoar cada um de nós, nossos ouvintes que vão ouvir essa mensagem. Vem transformar e vem nos preparar para esse grande dia à tua volta. Pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então nós vamos concluir mais um estudo, certo, meus queridos? São aproximadamente 5 para as 4 horas da manhã. Então, são grandes privilégios que esse Deus tem me dado nessas horas, certo? De nós estar aqui para estudar a palavra de Deus, a Bíblia, inclusive a parte profética. Então, meus queridos, nós vamos iniciar aqui esse livro falando de alguns comentários sobre João. João é esse homem de Deus, o apóstolo mais novo, quando ele foi exilado ali para a ilha de Pátimo, certo? Pelo imperador chamado Domiciano. Isso foi no primeiro século, no ano 96. Então, João foi parar nessa ilha porque ele não adorou esse imperador como ele queria. Então, esse imperador se revoltou, criou um ódio desse jovem e mandou ele para a ilha, certo? Hoje nós temos essas profecias em nossas mãos. O Apocalipse é um livro de revelação. Então, nós estamos tratando aqui de uma parte profética desse livro, certo? Então, nós queremos concluir essa parte muito interessante para cada um de nós. O que João estava para testemunhar, uma verdadeira, irmão, batalha entre a Bíblia e a palavra de Deus. E o ateísmo, essa batalha alcançou o seu clímax, na Revolução Francesa, que ocupa o lugar na profecia bíblica, destacando porque o seu ódio, ao cristianismo. Entendemos que a França está aqui no Apocalipse capítulo 11, Então aqui existe uma perseguição sobre a palavra de Deus e o ódio de Satanás sobre a palavra. Então quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 11 e o verso 3 e 4, que diz assim, Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestida de pano de saco e cinza. São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, meus queridos, nessa manhã, quem está vestida de pano de saco e se cobre com a cinza? Então, o que significa tudo isso, meus queridos? Significa, meus irmãos, o arrependimento, significa contrição,
significa humilhação, se humilhar perante Deus. Então, são todo esse conteúdo, certo, que nós vamos abordar. Então, vocês estão lembrados ali de Nínive, onde Deus ali envia um jovem para levar a sua mensagem, a sua palavra àquela cidade. Era uma cidade completamente, meus queridos, de adultérios, era uma cidade de pecados. E então Deus ia destruir aquela cidade devido ao pecado, devido à idolatria que o povo de Nínive vivia, certo? Então, mas antes de acontecer isso, Deus leva aí um jovem a essa cidade para que ele pregasse a mensagem do Senhor para aquela cidade. Então, na pregação de Jonas, toda aquela cidade se converte, toda aquela cidade se humilha, né? Toda aquela cidade se arrepende dos seus pecados, meus irmãos. Então, é a palavra de Deus que faz toda essa obra. Então, essa cidade vivia em pecado, mas a palavra do Senhor chegou até aquela cidade e as pessoas se converteram. Então, vocês lembram também de Sodoma e Gomorra, como vivia o povo de Sodoma na idolatria, do paganismo. Então, a paciência de Deus se esgotou para aquele povo e foi exterminado. Então, aqui na cidade de Nínive acontecia a mesma coisa, mas Deus envia um mensageiro a essa cidade e as pessoas se convertem. Interessante, meus queridos, que até o rei daquela cidade se vestiu de pano, de saco e cinza. Que interessante, meus queridos, o poder da palavra de Deus, certo? Na vida daquelas pessoas que viviam no pecado, na idolatria, se humilharam perante Deus, se converteram dos seus pecados, dos seus adultérios, das suas concupiscências que vivia ali naquele clima de pecado. Não deveria ser a nossa atitude hoje, que nós estamos vivendo no meio de uma pandemia. Meus queridos, essa pandemia aqui é a oportunidade que Deus está nos dando, certo? Essa pandemia aqui é a volta do Senhor Jesus. Jesus está voltando, certo, meus queridos? Nós temos que erguer nossas cabeças para os altos e olhar e dizer que Jesus está vindo a essa terra. Eu já posso sentir as pegadas de um Deus que se aproxima a essa terra. Então esse planeta está vivendo em pecado, em adultério. As pessoas estão longe de Deus. Então essa pandemia veio exatamente para acordar, levantar as pessoas. As pessoas estão frias espiritualmente. Então é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus aqui. Meus irmãos, nessa pandemia aqui que nós estamos vivendo, quantas as vidas já não foram ceifadas, quantas as mortes já não foram. Então aqui é a graça do Senhor Jesus em nossas vidas, tentando nos alertar, nos acordar, porque Ele está voltando, Ele está vindo, ou nós chegamos já no final da história, nós não temos mais para onde ir, nós não temos mais profecia milenar pela frente, o tempo já está resumido, Jesus está voltando, daqui para frente vai ser só batalha, vai ser só crise, só vai ser pandemias como essa, certo, meus irmãos? Ninguém tem mais nada bom pela frente, então nós temos que acordar, nos alertar, Deus aqui nos sacudindo o seu povo, a sua igreja, para que se acorde e se prepare para esse momento da volta do Senhor Jesus. O que diz Romanos capítulo 13, versículo 11, ele diz assim, e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo e a hora, despertai-vos, né, do sono, porque a nossa salvação está mais perto
de que quando nós cremos, a nossa salvação está bem pertinho, Jesus está à beira a voltar a esse mundo, temos que nos acordar. Então, aqui, essa crise que nós estamos passando, meus queridos, essas dores, essas angústias, essa solidão, é justamente a graça, a misericórdia de Deus trabalhando na vida de cada um de nós, tentando nos desprender para uma realidade. Então, o apóstolo Paulo, ele fala aqui no livro de Éfeso, certo? No capítulo 5, verso 14, ele diz: desperta, ó tu que dorme, levanta entre os mortos, Cristo te iluminará. Então é os céus apelando para que você se acorde e tome uma atitude e comece a ter uma vida regrada aos pés de Jesus, se arrependa dos seus pecados, assim como o povo de Nínive se arrependeram. Aquele rei se veste de pano, de saco, um ato de contrição. É isso que nós devemos fazer, meus queridos, nesse momento que nós se encontramos nessa guerra espiritual, meus queridos. É isso que nós devemos fazer todos os momentos de nossas vidas, se humilhar, chorar, clamar, pedir a Deus misericórdia em nossas vidas, meus queridos. Então, são esses atos que nós devemos fazer daqui para frente, meus queridos. Agora, as duas testemunhas está contrita. O verso 3 que nós lemos aqui, elas estão profetizando, meus queridos, por 1260 dias ou anos proféticos, meus queridos. Lembra desse período aqui profético? Nós já falamos aqui, né, desse período de 1260 dias ou anos. Nós estamos numa linha profética, meus queridos. O Apocalipse capítulo 11 é uma linha profética. Então, para nós entender, nós temos dois textos na Bíblia, Ezequiel e Números. Ezequiel 4, 7, que fala de um dia, se refere a um ano, e Números 14, 14 e 34, a mesma coisa. Então nós estamos falando de uma linha profética de dias e anos, certo? E esse período, né, fala de 1260 dias ou anos proféticos. A pergunta é: quem são essas duas testemunhas que está profetizando desse período, meus queridos? Nós chegamos a uma conclusão, meus queridos. São a própria Bíblia, a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo e o Novo Testamento. Os dois testamentos são as duas testemunhas mártires, certo? Lembra ali que quando Jesus falou ali em João 5,39, ele diz assim: examinais as Escrituras e julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, certo? Testificar, meus queridos, testemunhar, certo? De quem? Do próprio Cristo, né? A palavra, né? Lembra ali de João capítulo 1, quando o Verbo se fez carne, o Verbo veio habitar no meio de nós, o Verbo é a palavra de Deus. Então, as duas testemunhas mártires é a palavra de Deus, testificar a respeito do Cristo, que nós devemos falar isso, exaltar o próprio Cristo. Quando você exalta Cristo, você está exaltando a palavra de Deus. Nós podemos comparar, né? Comparar com o Antigo e o Novo Testamento. São essas aplicações, né, que são verdadeiras. Como nós podemos entender, meus queridos, o fato delas estão profetizando, ou vestida de pano de saco e cinza, meus queridos, profetizando nesse período de 1260 dias ou anos proféticos, certo? Vamos dar uma olhadinha aí no livro de Hebreus, no capítulo 4, meus queridos, no versículo 12, o que a Bíblia diz aí para nós, certo? Hebreus 4, verso 12 diz assim:
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito e juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, meus queridos. A palavra de Deus, ela é ela é a espada, meus queridos, e dois gumes, certo? Lembra também ali de Apocalipse capítulo 19, versículo 15, quando Jesus se apresenta ali para João, ele tinha o que? Uma espada afiada que saía da sua boca, né? Lembra dessa expressão aqui, meu amigo? A espada afiada que sai aqui da boca do próprio Cristo, do próprio Jesus, certo? Essa espada afiada. Agora Paulo aqui, ele está dizendo a espada de dois gumes é a palavra de Deus. Ela é apta para quê? Para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Discernir, meus queridos, nossos pensamentos, certo? A palavra de Deus. É quando você vai para esse livro, quando você lê esse livro, quando você lê a Bíblia, certo? Quando você estuda, né, a palavra de Deus, ela te ajuda numa análise, ela te convence do pecado, te convence do adultério, ela te mostra a experiência de você viver ao lado de Cristo. É por meio da palavra, só a palavra tem poder para fazer todo esse trabalho. Nós temos que exaltar somente a Escritura. Por isso que Lutero fala somente a sola Escritura, certo? É só por meio da palavra de Deus, né? Veja o que escreveu aqui o salmista, né? O salmista escreveu vários salmos importantíssimos, mas ele destaca num aqui muito, muito importante para nossas vidas, é o Salmo 119 e o verso 105, que quando ele diz assim, lâmpadas, lâmpadas, né? Lembra ali também das 10 virgens, que fala também das lâmpadas, lâmpadas para os meus pés, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, para nós andar, sair do erro, sair do pecado e começar a ter uma vida regada ao lado de Cristo, só por meio da palavra. Ela que ilumina a nossa vida, ela que nos conduz até Cristo. Lembra ali do outro texto, lá em João 8:12, que Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, certo? Quem me segue não anda nas trevas. Quem segue esse Jesus, meus queridos, ele não anda em escuridão, não anda em treva, pelo contrário, ele vê tudo, porque a palavra é quem traz todo esse ideal para cada um de nós. Interessante, o diabo, meus queridos, odeia esse livro. Por que, meus queridos, o diabo odeia tanto esse livro? Qual é o seu propósito? Qual é o seu problema de odiar tanto esse livro? Porque esse livro, ele ilumina a minha vida e ilumina a tua vida. Certo, meus queridos? Esse livro é que nos leva até Jesus. Esse livro é que traz uma luz para os nossos caminhos, para a vida do cristão. Certo? O diabo, ele odeia a Bíblia, ele odeia esse livro. Por quê, meus queridos? Ele odeia a Bíblia, ele atacou a Bíblia, a palavra, durante um período de 1260 anos, 12 séculos de perseguição, meus queridos, que o diabo atacou a Bíblia. A Bíblia foi morta, ela foi perseguida, o povo que defendia essa palavra também foram perseguidos e mortos. Então o diabo odeia
A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que elas estão aqui profetizando aqui no capítulo 11, vestida de pano de saco por esse período, certo, meus queridos? Aonde esse período se encaixa na história, né? Nós já explicamos aqui, né, esse período de anos para vocês, começando ali no ano 538 e vem até o ano 1798, certo? 12 séculos, 12 séculos de perseguição, 1260 anos que esse sistema perseguiu a palavra de Deus e os cristãos. A palavra foi morta durante esse período, durante esse século, né? E o que aconteceu nesse período de 1260 anos de supremacia papal? O que aconteceu nesse período, meus queridos? No ano de 538, Justiniano, o imperador de Roma Oriental, baixou um decreto, meus queridos, um decreto declarando o bispo de Roma ser o cabeça de todas as igrejas, certo? O líder espiritual. Só que havia ali, meus queridos, tribos arianas, certo? E essas tribos arianas, eles não aceitavam a autoridade papal. Essas tribos arianas só aceitavam a autoridade dos arianos. Então, essas mesmas tribos arianas, elas tinham derrotado o Império Romano. Lembra ali que Roma perdeu o seu poder para as 10 tribos bárbaras? Esse é o cumprimento profético, meus queridos, de Daniel capítulo 2. Está lembrado aqui? De Daniel capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor sonhou, teve um sonho com uma estátua enorme, certo? Essa estátua tinha vários metais. E então ele manda chamar os feiticeiros, os magos, para saber o que era aquilo, mas eles não disseram nada. Então vem Daniel, e Daniel começa a explicar ali o sonho e aquela estátua, certo? E Daniel disse para aquele rei: ó rei, tu és a cabeça de ouro, a Babilônia, certo? Mas virá outro reino inferior ao teu, que era os braços e os peitos, que era a prata, que significava os medos e os persas. Depois vê os quadris da estátua, os quadris de bronze, que significava a Grécia. Está lembrado ali no capítulo 7 que falava do leopardo? Esse leopardo significa Grécia. É um animal ligeiro, rápido, né? Que o Apocalipse capítulo 7 faz essas profecias, meus queridos. Então, as coxas e as pernas é o ferro com o barro, certo, meus queridos? Ali nos metais da estátua, que significa a Roma imperial. Então, os pés têm 10 artérias, certo? Os 10 dedos, né? Que no livro de Daniel, capítulo 7, fala desses 10 chifres. Também, de acordo com Apocalipse, capítulo 17, fala também desses 10 chifres. E esses 10 chifres têm uma alusão esses 10 artérias, que significa as 10 tribos bárbaras que estava vindo ali, minando ali a base de Roma, meus queridos. Então, para nós entender o Apocalipse, nós temos que estudar também o livro de Daniel. São dois livros que eles se entrelaçam, são ligados um ao outro. O capítulo 7 de Daniel amplia o capítulo 2, certo? O capítulo 8 de Daniel amplia o capítulo 7. Então, são grandes livros proféticos, meus queridos, e eles se entrelaçam também no livro do Apocalipse. Então, são essas grandes informações que esses dois livros estão falando para os últimos momentos da história, o final da história. Jesus está voltando, certo, meus queridos? Veja, né, quem trata bem desse assunto aqui, né, dessas 10 tribos que estavam minando ali a base de Roma, né, essas 10 tribos bárbaras, é um historiador britânico, né, chamado Eduardo Gibbel,
certo? Isso no século XVIII, né? Ele escreveu a história do declínio e a queda do Império Romano. E aqui ele diz nessa obra, né, durante esse período de ano, começando ali essa perseguição das 10 tribos sobre o Império Romano, no ano 352, né, e quando chega no ano 476, Roma cai para essas 10 tribos bárbaras. Então, quem trata desse assunto é Eduardo Gibbon, certo? E ele até dá nomes para essas tribos, meus queridos. Ele dá nomes. A primeira tribos, né? Ele fala dos álamos. Os álamos significa Alemanha, né? Os francos significa a França, né? Os burgúndios significa a Suíça, o suevo, Portugal, os visigodos, a Espanha, saxões, a Inglaterra, os lombardos, a Itália, certo? E os vândalos foram extintos. Depois veio os Eros e depois veio a última tribo a ser expulso dali. Foi os ortogodos em fevereiro de 538. Certo, meus queridos? As 10 tribos bárbaras, certo, invadiram a Itália e minaram a autoridade ali de Roma, né, até provocar sua queda no ano 476. Então, isso está na história. O que eu estou falando para vocês aqui é história. Para nós entender o Apocalipse, temos que ir à história, certo? Para que nós possamos ter essa compreensão. Então, Rômulo Augusto foi o último imperador, o imperador de Roma, certo? Ele entrega ali a sua coroa diante de um rei, né? Lá em Ravenna, ali na Itália. Quando as tribos bárbaras dominaram, digamos, o papado, cederão o seu poder em 538. Então, o ano que o papado expulsa de Roma a última tribo artagônica, né? A última tribo, né, que não aceitava a ideia do papado. Então essa última tribo foi expulsa, foi extinta, certo? E o seu domínio, os ostrogodos, né? Ostrogodos, quando os ostrogodos foi expulso ali de Roma, o Papa teve agora acesso a não somente a igreja, mas também o Estado. Até aqui, meus queridos, nós temos aqui a união da igreja com o império, né? A partir desse momento, você vai ter 1260 anos profético na história, em que os papas vão dominar o mundo durante 12 séculos. Essa aqui é a história, né? Para que nós possamos refletir o que esse sistema fez no passado, né? O que os papas fizeram? O que foi que eles fizeram no passado? Ou na Idade Média, meus queridos? Eles tiraram a Bíblia do povo. Por quê? Porque eles ensinavam as tradições, né? Eles ensinavam os dogmas que não estão na Bíblia, meus queridos. Não estão na Bíblia. Esse poder, ele veio ensinando o povo, tirando a Bíblia, né, da mão do povo, trazendo as tradições e dogmas da igreja, certo? Por exemplo, né, o Papa Leão XIII, certo? Ele dizia assim, né, nos livros eclesiásticos, ele diz assim: nós os papas temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso, certo? Esse aqui era o ideal do Papa Leão XIII. Criou santos que deveria ser venerável. Os bispos e os presbíteros, eles têm poder, ele tem ordem, né, poder para perdoar pecado, né? Esse sistema
né? Como, por exemplo, também de orar pelos mortos, certo? Os mortos estão dormindo, que a Bíblia diz isso, orar pelos mortos, o batismo também de crianças, certo? Que não sabe discernir nada, comprar o perdão, né? Comprar o perdão, as pessoas comprar o perdão pelo seu pecado, tudo isso aqui, esse sistema colocou na Idade Média. Então aqui a tradição estava acima da Bíblia, certo? Estava acima da Bíblia. Foi essas coisas, meus queridos, que criou revolta no coração de um homem, de um monge, da própria igreja, dos papas, da própria igreja, chamado Martinho Lutero. Não aceitou a ideia dos papas, meus queridos. Então, Martinho Lutero, ele dá início aqui à reforma protestante. Então, ele dizia, a tradição não, só a Bíblia, só a sola Escritura que está em primeiro lugar. É pela palavra que nós somos salvos, é onde está baseada a nossa fé. Então esse homem se levanta, certo? Para levar a palavra de Deus, exaltar a palavra de Deus. Mas esse homem aqui foi perseguido por esse sistema, né, da própria igreja. Houve ali uma bula papal de perseguição sobre a vida desse homem. Então aqui não foi só Lutero que se levantou contra a igreja, contra o papado. Nós temos aqui vários nomes de pessoas, por exemplo, John Wycliffe, certo? Esse homem, John Wycliffe, ele traduziu a Vulgata Latina para o inglês, onde a palavra estava ali acorrentada, estava presa, não tinha acesso, o povo não tinha acesso. Ele traduziu aqui, né, a Vulgata Latina para o inglês, onde chegou, né, na língua, né, da Inglaterra. Então aqui, meus queridos, nessa época da Idade Média, surgiram várias pessoas que não se curvaram perante esse sistema, perante esse poder. Outro também aqui foi John Hus. John Hus também não concordava com essa ideia, tá entendendo? John Hus se levantou contra a igreja, ficando somente com a Bíblia, somente com a verdade. Também ele foi sentenciado à morte, à fogueira, meus queridos. Foi, e na sua morte, certo? No ano de 1415, onde ele foi sentenciado à fogueira, ele disse uma frase muito interessante, né? Ele disse assim: vocês podem calar a voz, o canto desse ganso. Hans significa ganso, né? Vocês podem calar a voz desse ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne que vocês não podem calar o canto desse cisne. Hans estava profetizando, falando justamente de Lutero, certo? Esse cisne significa o Lutero. Vocês conhecem bem essa história. Então aqui, 100 anos depois, Deus levanta esse homem chamado